Juízo investigativo. E se o Filho do Homem não for o príncipe do exército? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo. Nós estamos aí no finalzinho das nossas considerações a respeito de Daniel 8, e naturalmente tratando vários outros capítulos e outros livros da Bíblia em função do capítulo 8 de Daniel, e agora não vai ser diferente, nós vamos retomar um paralelo muito interessante que o Adventismo vê entre o capítulo 7 e o capítulo 8, na figura do Filho do Homem do capítulo 7 e do Príncipe do Exército no capítulo 8, tá? Então, retomando um pouco aí algumas questões para vocês entenderem as implicações do que a gente quer dizer com esse paralelo dentro do livro de Daniel. Veja que, então, a gente tem estudado já, e acho que já está bastante sólida a compreensão adventista, de que o livro de Daniel ele vai colocando temas, personagens históricos em paralelo e aprofundando a visão a respeito de um mesmo poder ou entidade histórica e etc., nos capítulos subsequentes do livro, tá bom? Então, inicialmente, o capítulo 2 apresenta a sequência de reinos desde a antiga Babilônia, até a divisão do Império Romano aí nas nações europeias, que representadas aí pelos 10 dedos da estátua. E aí, essa estrutura de nações históricas que vão ser subsequentes umas em relação às outras, então Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa, fim do mundo, basicamente se repete aí no capítulo 7 com informações adicionais. E aí o profeta coloca uma lupa na situação e mais ainda detalhes adicionais no capítulo 8, depois no capítulo 9, depois nos capítulos 10 a 12, beleza? Então existem esses paralelos, tudo muito interessante. Alguns desses paralelos são absolutamente evidentes, tá? Então o leopardo de 4 cabeças é o bode que tem um chifre, depois surge 4 chifres no lugar. Então são paralelos assim bem simples, inclusive, da gente identificar e bem assim irrefutáveis, vamos pensar. Naturalmente, entretanto, nem tudo na profecia é tão absolutamente nítido, claro e matemático, e há espaço para interpretações divergentes em função de até onde vai ou até onde não vai o paralelismo entre as entidades, as cenas, os poderes colocados ali na profecia. E uma das grandes questões polêmicas aí de paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8 é se realmente o assentar o tribunal e abrir os livros do capítulo 7 é paralelo ao capítulo 8. Na purificação do santuário, nós adventistas acreditamos que sim, e aí existem os nossos críticos que querem dizer que não. Entretanto, para a gente corroborar um pouco mais a visão adventista em relação ao assunto, a gente não vai se focar agora no paralelo em relação ao juízo em si, como a purificação do santuário, mas nós vamos tratar com um personagem extremamente central em Daniel 7, que é o Filho do Homem, em paralelo com o Príncipe do Exército no capítulo 8. E a gente vai avaliar se existe ou não um paralelo entre essas duas figuras e quais são as implicações caso não exista esse paralelo e na verdade o Filho do Homem é uma entidade e o Príncipe do Exército é outra entidade e que entidade seria e etc, beleza? Ok, então eu vou ler para vocês aqui um pouquinho de algumas considerações em torno do tema escrito pelo pastor William Shea, ok? Então vamos lá. William Shea escreve o seguinte: no capítulo 7, o Filho do Homem aparece na cena de ação no verso 13. Então vamos dar uma lida lá, Daniel capítulo 7, versículo 13. O que a Bíblia diz? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se até o ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então aqui é apresentado esse personagem interessante. Lá no verso 9 tinha se estabelecido o trono, o ancião de dias, outros tronos ao redor, e aí se abriram livros, e aí começa toda uma descrição, etc. E aí acontece esse verso 13. Então ele estava olhando, e eis que vinha com as nuvens o Filho do Homem, que chegou até o ancião de dias. Ok.
No final da própria visão, no verso 14, diz que esse filho do homem recebeu o domínio, o reino, o poder, e etc., e o seu reino jamais será destruído. Beleza. Aí ele continua. Apesar do fato de que seu aparecimento ocupa apenas essa cena, a visão atinge o clímax com esse aparecimento. A essa altura é-lhe dado o domínio, a glória, o reino, e homens de todas as nações e línguas o serviram. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, seu reino jamais será destruído. Se tivéssemos somente o capítulo 7 para explicar a súbita virada dos acontecimentos, essa notável conclusão pareceria um tanto discordante com o que aconteceu antes na profecia. Nenhum indício da obra do Filho do Homem ou alguma razão por que tal prêmio deva ser conferido a ele está registrado em Daniel 7. Sendo que nenhuma explicação é dada no próprio capítulo, por que ele deve ser indicado como dominador desse reino universal e eterno, isso precisa ser procurado em outro lugar no livro. Como o passo seguinte na sequência profética é o capítulo 8, ele provê a passagem lógica onde procurar tal explicação. O que encontramos no capítulo 8, porém, não é tanto um rei como um filho do homem se tornou no capítulo 7, mas um príncipe. O príncipe é também o governante sobre o povo de Deus, porque ele dirige o seu exército. Esse exército é constituído dos santos do Altíssimo, no verso 10 e no verso 24. Agora estamos no capítulo 8. Então o que acontece? O chifre pequeno cresceu até o exército dos céus. Então quer dizer que existe um exército no céu, que é, inclusive, governado por um príncipe. E esse chifre pequeno se engrandece até o príncipe. Então existe um príncipe, existe um exército, que são aí os santos do Altíssimo no capítulo 8, ok? Isso é bastante interessante, no versículo 24 do capítulo 8, se fala ali do povo santo, ok? Que esse chifre pequeno, ele destruirá os poderosos e o povo santo. Então, esse povo santo, esse exército que está sob o controle, o domínio do príncipe, é ali claramente revelado no capítulo 8. Só essa relação já sugere uma equivalência entre as duas figuras, mas a profecia do capítulo 8 não é de tão longo alcance como a profecia do capítulo 7. Lembra que o capítulo 7 termina com o estabelecimento do reino eterno desse Filho do Homem e os santos do Altíssimo junto com ele. O capítulo 8 termina na purificação do santuário ao fim dos 2.300 dias. Então, a profecia do capítulo 7 ela é de mais longo alcance temporal, é o estabelecimento do reino eterno, em relação ao capítulo 8, que estabelece ali como tempo final da profecia do capítulo 8, o final das 2.300 tardes e manhãs. Beleza. Isso posto, no capítulo 8, o príncipe governa sobre o povo de Deus em um sentido preliminar, porque a visão do capítulo 7 termina com o chifre pequeno ainda em existência e operando de certa forma contra esse povo. O capítulo 7, por outro lado, retrata o Filho do Homem como grande soberano, cujo reinado sobre os santos do Altíssimo será universal e eterno. Isso seguirá a destruição do chifre pequeno. Sendo que os chifres pequenos do capítulo 7 e 8, na visão adventista, representam o mesmo poder, o domínio final do Filho do Homem no capítulo 7 deve vir depois do domínio preliminar do príncipe no capítulo 8. Portanto, se nos afigura haver duas fases do mesmo domínio representadas nessas profecias paralelas e relacionadas. Embora seja possível para Deus governar sobre seu povo por meio de um personagem celestial em uma era e por meio de outro personagem celestial em outra era, é mais provável que esses dois personagens representem a mesma pessoa. Sua descrição no capítulo 8 enfatiza, assim, uma fase de seu domínio, enquanto a descrição no capítulo 7 enfatiza outra fase. Há um bom motivo para identificar esses dois personagens dessas profecias paralelas, com base em que eles servem em funções semelhantes e relacionadas. Então, veja que argumento muito interessante que o William Shea faz em relação ao Filho do Homem e ao príncipe do exército no capítulo 8.
Veja que, enquanto no capítulo 7 ele vai se tornar o rei, no capítulo 8 ele ainda é um príncipe. Entretanto, príncipe e rei são figuras naturalmente da realeza, identificados como, de alguma forma, paralelos entre si. E isso é profundamente interessante. Então, Cristo está no centro do capítulo 7 e Cristo está no centro do capítulo 8, ainda que no capítulo 7 e no capítulo 8 ele está, de alguma maneira, combatido pelo chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8, e ele é vitorioso através da purificação do santuário e através do tribunal ali em relação ao chifre pequeno do capítulo 8 e do capítulo 7. E ele vence o chifre pequeno afinal. Ok, interessante. Aí o William Shea continua dizendo o seguinte: se, porém, olharmos para o aspecto do domínio nessas duas profecias, omitiremos a dimensão da obra do príncipe que é adicionada no capítulo 8, que é sua obra como sacerdote. De fato, a visão do capítulo 8 coloca mais ênfase sobre sua obra como sacerdote do que sua função como príncipe ou rei soberano. É o tamide, o contínuo do ministério do príncipe, que o chifre pequeno de Daniel 8 procura tirar e falsificar. É o lugar do santuário do príncipe de Daniel 8, que o chifre pequeno simbolicamente lança por terra. É a verdade sobre o príncipe do exército, seu ministério, seu santuário, que o chifre pequeno deita por terra e pisa, espezinha. Olha que construção interessante estamos chegando aqui, hein? Embora parte da luta entre o chifre pequeno e o príncipe no capítulo que envolva, aliás, no capítulo 8, envolva o exército de suas estrelas, os santos, a maior parte dele trata da obra do príncipe no santuário a favor do povo. Por que o santuário é tão importante? A razão evidente para sua importância tem a ver com o que acontece no santuário. É no santuário, por meio do seu ministério, que o príncipe, o sacerdote, está trabalhando pela salvação do povo. Isso é o que o chifre pequeno tenta tirar e controlar, desviando desse modo a atenção do povo do verdadeiro plano do príncipe da salvação. Mas o verdadeiro plano da salvação, conforme executado por esse príncipe, prevalecerá ao final. A salvação do povo será efetuada. Assim, tal aspecto da obra do príncipe no capítulo 8 explica como o Filho do Homem vem a ter súditos no capítulo 7. Primeiro ele opera a salvação como sumo sacerdote no capítulo 8. Depois ele vem governar sobre os salvos no reino eterno de Deus no capítulo 7. Que visão linda, né? Sinceramente falando, é extremamente interessante a visão adventista em relação a esse ponto. O que mais? Essa é a diferença na ênfase sobre a obra do Filho do Homem e do Príncipe nos dois capítulos. No capítulo 8 ele serve principalmente como sacerdote, no capítulo 7 serve finalmente como rei. Sendo que as obras de Deus em favor do seu povo, conforme descritas em Daniel 7 e em Daniel 8, estão diretamente relacionadas como causa e efeito, o indivíduo em quem essas coisas estão centralizadas também deve ser identificado como o mesmo indivíduo, Jesus Cristo. Ele é o sacerdote do capítulo 8, ele é o rei do capítulo 7. Outro elemento de sua obra que contribui para o quadro total do motivo pelo qual ele é digno de se tornar soberano está descrito no capítulo 9, porque ele vai fazer a expiação, ele vai morrer e etc. Contudo, antes que esse aspecto do capítulo 9 possa ser considerado, é necessário estudar outros detalhes da profecia. Queridos, o que acontece? A visão adventista de que, de alguma maneira, os capítulos 2, 7, 8, 9 e 10 a 12 de Daniel contêm paralelos para descrever de forma cada vez mais ampliada e específica basicamente as mesmas entidades históricas, conduzem a uma interpretação una do livro de Daniel. Por isso, inclusive, rejeitamos as teorias de que o livro de Daniel foi escrito por mais de um autor, uma primeira parte histórica escrita na Babilônia, uma segunda parte profética escrita na época dos Macabeus, que inclusive é uma teoria para explicar um pouco toda a visão de Antíoco Epifânio como cumprimento de Daniel 8 e de Daniel 11 especificamente.
E o que acontece assim é que é tudo muito, muito interessante em relação à visão adventista e as visões contrárias também. Creio que a visão adventista é superior, mas as visões contrárias também são interessantes e colocam questões interessantes para a gente pensar e raciocinar e burilar se o entendimento adventista de fato é melhor ou não, sim, e por quê. Seja como for, vamos fazer um trabalho assim retórico e teórico. Vamos pensar que a interpretação preterista preferida da maioria dos teólogos aí em relação a Daniel 8 e 11 e tal, signifique aí tudo aquilo que Antíoco Epifânio veio a fazer ali em relação ao santuário terrestre. Então esse foi o santuário que foi profanado e deveria ser purificado, ou reedificado, ou restaurado e rededicado a Deus. E de alguma maneira, Antíoco Epifânio cumpre os elementos dessa profecia como um todo, como esse chifre pequeno que surge de um dos chifres, lá dos 4 chifres, e que quebra lá em relação ao reino grego. Então Antíoco Epifânio ele vem dessa descendência dos Seleucidas, então ele vem de um desses chifres, e agora ele vai atacar o santuário e vai sacrificar porco lá no lugar santíssimo, e vai profanar, e depois de 2, 3, 4, 5, 6 anos, esse santuário vai ser rededicado, e aí vai se cumprir a purificação do santuário, e tudo isso aqui é preterista, e Antíoco Epifânio é uma compreensão e um cumprimento melhor do que o entendimento adventista. Vamos conceder teoricamente que assim seja. O que acontece com a figura do príncipe do exército no capítulo 8? Então o Antíoco Epifânio se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário, o exército lhe foi entregue, deitou a verdade por terra, prosperou, e ali durou até esses 4, 5, 6 anos aí que durou isso aí depois o santuário foi rededicado ao santuário da terra. Perceba que nesse caso, o príncipe do exército do Senhor provavelmente precisaria significar o sumo sacerdote ou os sumos sacerdotes da época em que Antíoco Epifânio fez tudo isso aí. Então Antíoco Epifânio foi lá destruir o templo terrestre e ele encontrou lá um sumo sacerdote. Então ele se engrandeceu contra o príncipe do exército, que é o sumo sacerdote. Agora você tira Cristo como príncipe do santuário em Daniel 8 para colocar lá um sumo sacerdote humano na época de Antíoco Epifânio. Essa é a implicação natural da leitura preterista em relação a esse assunto. Então, toda essa lógica, todo esse paralelo perfeito entre o Filho do Homem e o príncipe do exército, que é Cristo, na visão adventista, cai por terra, e agora o Filho do Homem é Cristo e o príncipe do exército do Senhor é um sumo sacerdote qualquer, vivendo lá 200 anos antes de Cristo, na época de Antíoco Epifânio. Percebe que existe aí, nesse caso, uma quebra do paralelismo entre essas entidades, essas figuras, essas pessoas, essas cenas históricas apresentadas durante o livro de Daniel. O que, na nossa visão, atenta contra a visão preterista e fortalece a visão adventista historicista do assunto. Isso não quer dizer que a visão historicista não tenha as suas dificuldades, as suas oposições, as questões difíceis que precisa enfrentar, e a gente está paulatinamente, de forma bem gradual e tranquila, trabalhando essas questões, ainda que a gente está longe de responder todas as questões, mas introdutoriamente eu acho que está começando a ficar um pouco, cada vez mais claro, do porquê que nós adventistas vemos em Daniel 7 e Daniel 8 um paralelo de fato entre as mesmas entidades explicadas de forma cada vez mais específica e detalhada nos capítulos. Então o chifre pequeno de Daniel 7 é o chifre pequeno de Daniel 8. O Filho do Homem de Daniel 7 é o príncipe do exército do Senhor em Daniel 8, ainda que os chifres são apresentados às vezes com coisas semelhantes, às vezes com as suas diferenças por causa do aprofundamento de um texto em relação ao outro, senão seriam 2 textos iguais. Da mesma forma, o príncipe do exército do Senhor em Daniel 8 é sim o Filho do Homem de Daniel 7, ainda que existam paralelos, mas também existam diferenças, porque na verdade o propósito é apresentar momentos diferentes e fases diferentes em relação a toda
obra primeiro como sacerdote, depois como rei e etc, ok? Ainda assim, se a gente mantém que é a mesma entidade, no caso dos chifres, no caso das figuras ali do Filho do Homem e do Príncipe do Exército do Senhor, o paralelismo é muito mais sólido, inclusive de cumprimento muito mais interessante do que a visão sobre Antíoco Epifânio, que inclusive essa visão, por exemplo, desse paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, é uma das principais questões que nos fazem ver Roma em Daniel 8. E as implicações disso não são pequenas em relação ao desafio que Roma papal e Roma pagã faz ao príncipe do exército, ao santuário, ao ministério diário, no lugar diário, e as implicações em relação ao momento em que vai acontecer a purificação do santuário em função deste império romano, seja ele pagão ou papal, que lá na frente vai dar lugar a uma Europa um pouquinho mais laica, mas ainda ali estará Roma e o Vaticano e etc. Mas tudo isso a gente está só introduzindo, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, especialmente também quando a gente for falar do livro do Apocalipse. E a gente entender Daniel é muito importante para depois a gente entender Apocalipse. Então a gente está assim na beira de chegar no fim da nossa análise do capítulo 8. Falta ainda talvez mais 1 ou 2 vídeos a esse respeito, e aí nós vamos de fato partir para a análise do livro de Levítico. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.